quando Deus diz não. Vamos repetir para marcar? E Deus diz não, pastor, diz. Aprenda uma coisa para iniciar. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, e Deus pode dizer espere. Agora, aprenda outra coisa. A Bíblia diz que tudo ao tempo de Deus é perfeito e formoso. Então, se ainda não chegou na tua vida, se não aconteceu ainda contigo, é porque ainda não é o tempo de Deus. E no tempo de Deus, todas as coisas são perfeitas e formosas. O texto é Eclesiastes 3, 11. Mas em Eclesiastes também 3, 2. Ah, pastor, só vai ministrar sobre Eclesiastes? Dia desse o Renato ministrou? Não vou ministrar sobre Eclesiastes. Mas em Eclesiastes 3, 2, diz assim, que há tempo para nascer, complete o resto. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Tá? Então há tempo para nascer e há tempo para morrer. E todos nós temos um tempo aqui na terra e um belo dia, você querendo ou não, Deus diz chega. Já chega, vou recolher fulano, que o tempo dele aí na terra já completou. E aí chega o seu tempo e ele te recolhe. E o mais interessante, que Deus não está nem atrasado nem adiantado. A Bíblia diz, no Salmo de número 139, que todos os seus dias, ele já está diante deles. Tudo ele já sabe o que vai acontecer na tua vida. Tem nada encoberto para Deus. Salmo de número 139. Mas hoje vamos ministrar a história de um rei bom, um rei que começou a reinar com 25 anos. Esse rei era Ezequias, era o rei da tribo de Judá. Na tribo de Judá tiveram muitos reis bons, mas tiveram também alguns reis ruins. Agora na tribo do norte, Samaria, ou as 10 tribos, tiveram mais reis ruins do que reis bons. Quase ninguém prestava lá no reino do norte. Mas hoje aqui no Brasil é inverso. No norte tem muita gente boa, diga amém. Você é do norte, você recebe, diga glória a Deus. Você sabia que, biblicamente, a pessoa do norte tem que ser muito abençoado e próspero? Diga amém se você recebe. Diga, mas por que, pastor Roberto? Diga. Porque Deus ordena ao norte. Sabe o que Deus diz ao norte? Você é do norte, diga amém. Amém. Deus diz ao norte, o norte dê. E o sul não retenha. Mas ao norte, o que é o norte? Acabei de falar, o norte dê, abençoe. O norte o quê? Então você só pode dar se você tiver. Então o norte tem que ser muito pessoas prósperas, diga amém, diga eu recebo. Ok, mas eu estou falando hoje do reino do sul. Ezequias, ele começou a reinar quando tinha 25 anos e fez o que era bom, fez muitas coisas boas. Quando ele estava no apogeu, no auge da sua vida, no vigor, aconteceu duas coisas terríveis, 2 contratempos. Mas vamos começar a ler. Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 20, que fala a história do rei Ezequias. Nós vamos trabalhar inicialmente do 1 até o 6. Tá? Segundo Reis, capítulo 20, versículo do 1 até o 6, que retrata a história de Ezequias. Ele já está reinando. Quando acontece essa situação do capítulo 20,
Ele já está reinando há 14 anos. Ora, se ele começou a reinar com 25 e já se passou 14 anos, com quantos anos ele está nesse exato momento? Some aí. Quanto? 25 mais 14. 39. Você tá meio ruim de conta, hein, Rainer? Cuidado. 25 mais 14. Você faz assim para ficar mais fácil. 14 não tem 10 mais 4, sim ou não? Você coloca primeiro 10. Se você colocar 10 não é fácil? 25 mais 10. 35 mais 4. Hoje teve até aula de matemática, né? Amém? Então ele estava no auge da vida, com 39 anos, quando aconteceu essa situação que a gente vai começar a trabalhar aí. Fique ligado que Deus vai falar muito com você hoje. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 apenas. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Leu 2 também. Ele disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo... Esse deu 2. 1 e 2. Tá. Até dizendo, é o 2, é isso? Está dizendo. Tá. Então, preste bem atenção. O homem, o rei Ezequias, rei de Judá, rei bom, fez várias reformas, estava com 14 anos, estava tudo sob controle, ali, comandando ali Judá. De repente, chega o profeta Isaías e diz: olha, eu tenho um recado para ti, ó rei. Deus manda dizer para ti: arruma a tua casa, organiza os teus negócios, porque certamente tu morrerás e não viverás. Ele estava doente, acometido de uma doença mortal, como você já viu, era uma úlcera que ele tinha. Naquele tempo, né? Até hoje úlcera ainda mata, mas naquele tempo principalmente, né? Então não tinha cura. Um rei rico, no seu tempo, deve ter contratado todos os médicos, os melhores médicos. Foi no Albert Einstein, foi no Sírio-Libanês, e todos os médicos, eu estou falando dos melhores hospitais do Brasil, tá? São Paulo. E aí todos os médicos disseram: olha, rei, não tem jeito, vai morrer. Aí para completar, ainda vem o profeta Isaías e diz: olha, arruma a tua casa, teus negócios aí, porque certamente tu morrerás e não viverás. Como ele já estava prostrado, presta atenção, ele virou deitado na cama, ele virou o rosto para a parede, foi aí que o Ivan parou, e começou a orar, falar com Deus. Primeira coisa para você aprender: quando a medicina disser que não tem mais jeito, você ainda tem um recurso. Você pode apelar para quem? Para Deus. E Senhor, já fui em todos os médicos, já gastei o que eu tinha, o que não tinha, já meti até um fiado, não tem mais jeito. Senhor, mas tu pode todas as coisas, porque tu és o médico dos médicos, tu é aquele que me fez. Se tu quiseres, tu pode me curar. Pode ou não pode, gente? Pode. E aí ele orou ao Senhor dizendo, vai lá, Ivan. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então o rei Ezequias virou o rosto para a parede, prostrado, deitado. Então aprenda uma coisa: na sua dificuldade ou angústia, você pode orar de qualquer jeito. O rei Ezequias estava o quê?
Não, mas ele estava deitado. Qual é a posição que ele estava orando? Deitado, tá? Então você pode orar deitado, você pode orar sentado, você pode orar em pé, você pode orar ajoelhado, tá? Do jeito que você quiser, contanto que seja em sinceridade, em honestidade, porque Deus conhece todas as coisas, Ele conhece o teu coração, Ele te conhece. Mas olha a oração de Ezequias: Senhor, tu sabe que eu sou um homem reto, um homem íntegro, e andei em inteireza diante de ti. E Deus sabe ou não sabe? Sabe. E aí ele orou e ele chorou copiosamente. Você se humilhar diante de Deus, a Bíblia diz que os humilhados serão o quê? Mas os exaltados serão o quê? Humilhados. Todo humilhado será exaltado, e todo exaltado será humilhado, tá? O inverso é verdadeiro. Então ele orou e chorou e colocou, ele rasgou o coração, rasgou a sua alma diante de Deus. Senhor, tu tem visto, tu me conhece, tu conhece o meu sentar, isso é o Salmo 139, conhece o meu sentar, o meu andar, antes da palavra vir à minha boca, tu já sabe o que eu vou falar. Senhor, ele orou uma oração muito sincera, muito honesta diante de Deus. O que mais, Ivan? 4. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo... Mais um. 5. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Agora eu vou pedir daqui a pouco para o Ivan repetir esse texto, que quando ele lê rápido, e às vezes você passa despercebido, mas eu que estava estudando, eu que tenho a obrigação de saber. Mas olha o que Deus diz para Ezequias. Mas essa é só para Ezequias? Ou pode ser para você também? O que você acha? Pode ser para você também? Então Deus diz para você hoje: eis, Ezequias, que eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Quando você está orando, chorando, jejuando, e ali está derramando lágrima, Deus ouve e te vê lá na tua angústia, lá na tua dificuldade. Eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é a tua causa, como tu chegou aqui, se é pelo filho, se é pelo esposo, uma esposa, se é não sei, se é pelo emprego, eu não sei qual é a tua situação. Eu só quero te dizer uma coisa, que tu sai daqui convicto, que Deus te ouve. Diga amém. Ele ouve a tua oração e vê as tuas lágrimas. Quando tu derrama as tuas lágrimas, lá no profundo do teu quarto ali, só você e Deus, parece que ninguém está ouvindo, parece que nada dá certo. Eu quero te dizer hoje que Deus te vê e te ouve. Diga amém. Agora vamos repetir. Então você já aprendeu hoje que você pode orar deitado, de qualquer jeito, e que Ele ouve e vê. Lê novamente, só esse último aí. Amém. Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do teu Senhor. Então vamos completar. Já estava muito bom. Só Deus ouvir a tua oração e ver as tuas lágrimas. Estava legal já. Mas Ele responde, diga amém. Ele viu, ouviu e respondeu. Ele disse: certamente tu morrerás. Preste bem atenção. Isaías deu o recado e foi embora. O profeta de Deus. O profeta de Deus está aqui para dar o recado. Entrega o recado e vai embora. Quando ele não tinha nem saído da cidade, Ezequias começou a prantear lá. Deus falou com Isaías, disse: volta lá, diz que eu vi, ouvi e já respondi. Diga amém.
Próximo, é o 6, né? Sim. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então ele ouve a oração de Ezequias, fala ao profeta Isaías, volta lá, diz que eu ouvi, vi, estou respondendo, vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele e ainda vou trazer livramento. Preste bem atenção, Deus é um Deus que não só vê, como não só ouve, como não só responde, como ainda te dá descanso dos teus problemas. Agora eu quero falar com você que entrou aqui atribulado. Eu não sei qual é a tribulação que você está passando. Não sei se é financeira, não sei se é com o vizinho, não sei se é na empresa, não sei se é uma perseguição, não sei se é na família. Eu quero dizer que Deus vê, ouve, responde e vai te dar livramento. Diga amém e aplauda ao Senhor. Se você recebe com mais força esse aplauso. E ele disse que ia dar livramento da Assíria. Nesse contexto, eu não falei. Por que eu não falei, pastor Roberto? Porque eu vou deixar para ministrar depois só o livramento, tá? Hoje só é a cura. Próximo domingo, dia 7, diga 7 de setembro. 7 de setembro, que é o dia da sua libertação. Vou ministrar sobre o livramento que Deus deu, o milagre, tá? Mas é 7 de setembro. Então ele deu a cura e deu o livramento de Senaqueribe, que era o rei da Síria, que estava cercando Jerusalém. Mas aprenda uma coisa: esta notícia reverberou até a Babilônia. Qual notícia? As duas, mas eu vou ficar somente com o milagre da cura. Foi curado, estava desenganado pelo médico, não tinha mais jeito. Deus fez um milagre tremendo. E aí reverberou até a Babilônia. A Babilônia mandou embaixadores, tá? Daqui a pouco a gente vai ministrar com mais calma. Mandou embaixadores parabenizar Ezequias e dar presente para Ezequias. O que Ezequias se exaltou. Os humilhados serão o quê? E os exaltados serão o quê? Ezequias se exaltou e não deu a glória devida a Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: quando Deus fizer, diga, um grande milagre na tua vida, agradeça a Deus. Nós precisamos ter um coração grato, irmão. Milagre. Nenhum momento, não tem uma palavra de agradecimento a Deus pelo milagre. Mas a Bíblia diz que ele se exaltou. E aí nós vamos ler. Não sei se ainda vai ser o Ivan, mas a crônica é perto. 2 Crônicas 32. Segundo livro das Crônicas, pode ser o Ivan mesmo. Segundo livro das Crônicas, 32, 24 e 25. Vai falar que Ezequias se exaltou, ficou soberbo, se encheu, ficou inchado. Agora eu sou o cara. Livramento do exército inimigo, que vai ser no domingo dia 7. E um milagre. Então ninguém pode mais comigo. Não pode ser assim, gente. Quando Deus te colocar num lugar, num patamar bem alto, diga amém. Se humilhe para Deus. Se Deus te exaltou, amém. Mas para Deus se humilhe. Agradeça a Deus, diga muito obrigado, Senhor. Que foi a tua mão que fez isso. Eu de mim mesmo jamais poderia alcançar isso ou aquilo. Mas foi a tua mão, foi o teu cuidado, foi a tua proteção, foi o teu milagre na minha vida. Muito obrigado. São palavras que nós devemos ter no nosso dicionário. Achou, Ivan?
Amém. Então lê, que se você tiver, mas vai ficar gravado. 2 Crônica 32, 24 e 25. Pode ler, os dois. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Então, como ele recebeu 2 grandes milagres, o outro eu vou dizer dia 7, não falte. Como ele recebeu 2 grandes milagres, ele não louvou o Senhor, ele não agradeceu, mas ele se exaltou, ele achava que já era o cara. Eu sou o cara sou eu. E aí, como você já disse hoje, os exaltados serão humilhados. E veio a ira de Deus. E aí tem um texto que eu gosto muito, mas o contrário também é verdadeiro. Se Deus é por nós, mas se Deus for contra você, ninguém será por ti. Aí tu tá sozinho. Aí tu tá pebado. Aí recaiu sobre Ezequias a ira de Deus. Volta lá para 2 Reis 20. Agora vamos ler do 12 em diante. A ira de Deus veio sobre Ezequias e sobre Judá. Mas quantos anos Deus deu a mais a Ezequias? 15 anos. Presta atenção que você vai ver o que acontece em 15 anos. Vamos lá. Segundo Reis, agora capítulo 20, 12. Vamos trabalhar. Nesse tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Pode ler mais. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos e seu arsenal, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Mais um. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. E aí? Olha só. Você está entendendo? Diga amém. Foi tão grande o milagre que todos ali na redondeza, a Babilônia até longe, ficaram sabendo. E a Babilônia mandou embaixadores para felicitar, levaram presente. Quando chegou lá, Ezequias, em vez de dizer, não, rapaz, foi Deus que me curou. Ele se exaltou e fez sobre ele a ira. Aí ele ainda fez algo estranho. Ele mostrou, ele queria se achar. Mostrou o palácio, mostrou a riqueza, mostrou a sua força militar, as suas armas. A Bíblia diz que não teve nada que ele não mostrou para a Babilônia, para os embaixadores, porque ele estava exaltado. Agora toque no seu irmão assim, gentilmente. O irmão que está ao seu lado diz assim: para quem você está mostrando tudo da sua vida? Diga. Aprenda uma coisa hoje com a Bíblia e comigo. Tem coisas, ou a maioria das coisas, você deve guardar em secreto, é você e Deus. Você não deve levar qualquer um para sua casa. Ah, pastor, mas minha casa é tão simples, assim mesmo. E se levar, deixe na sala. A não ser que seja seu pastor, tá? Se o pastor não enxerga, vai lá ungir, tá? Não tem problema. Mas não deixe as pessoas entrar na sua casa, não. Porque do jeito que tem pessoas que vai se alegrar com a sua bênção, com a sua riqueza, com a sua prosperidade, com o que você tem ou deixa de ter, levanta-se também a cobiça, a inveja. Levanta também a ganância. E aí, o profeta
Eu acho que Ezequias, não está na Bíblia não, mas é minha conta. Eu acho que Ezequias já estava zangado com o profeta, só ia lá para brigar com ele. Só para dar notícia mal. Prepara a tua casa, tu já vai morrer. Agora a segunda aí, vamos lá, Ivan. Isaías então Isaías o profeta veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Mais um. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhe mostrasse. Mais um. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Mais um. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Aí até aí. Aí depois a gente lê mais. Olha só, você está entendendo? Diga amém. Os embaixadores chegaram com presente, felicitando. Ele mostrou tudo. Não consultou a Deus. Ele não consultava nem Deus para agradecer, quanto mais só orava quando estava doente. Se você é assim, você só ora para Deus quando você está passando por dificuldade. Se você está, diga misericórdia. Você deve orar para Deus na sua dificuldade, na doença, na dor, mas você deve também orar a Deus quando estiver tudo bem. Senhor, muito obrigado, porque eu estou farto, eu estou maravilhado, eu estou bem aqui. Os dois lados é verdadeiro. Aí Ezequias se exaltou, mostrou tudo. Deus mandou o profeta visitar ele de novo. Quem são essas pessoas que vieram aqui, Ezequias? Ah, o pessoal do lugar longínquo, lá da Babilônia. E o que ele queria ver? Não, ele veio me felicitar, eu mostrei tudo. Tu mostrou tudo, Ezequias? Então ouve agora a palavra do Senhor. A palavra de quem? A palavra de Deus, do Senhor. Eis que virão dias em que esse povo, que parecia ser bonzinho, que viu tudo de dentro da tua casa, olhou tudo, não encobriu nada, mostrou teu tesouro, tua riqueza, teus bens, teu dinheiro. Eles virão e vão saquear tudo, vão levar tudo, levado tudo que tu ajuntou até hoje e que tu vai continuar juntando, e depois de ti, tudo que estiver junto aí de riqueza, a Babilônia vai levar. Diga misericórdia. Diga, eu estou entendendo. Eu vou começar a selecionar. Diga. As pessoas que entram na minha intimidade. Então, cuidado. Cuidado com a sua intimidade. Você não precisa dizer quanto você ganha, quanto você tem no banco. Não precisa dizer nada. Não, agora estou aplicando em ouro. Não, faça isso. Tá? Então vamos lá. Estamos quase já no... Estamos com 70%, né, Raia? Vamos lá. Mais, Ivan. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Até aí. Olha que maldição. Teus próprios filhos aí são gerações, tá? Gerações futuras. Não está falando para Ezequias, está falando para os... Eis que virá um dia, lembra que eu acabei de dizer isso? Diga amém. Eis que virá um dia, que a Babilônia vai vir aqui e vai saquear tudo. Então, teus descendentes, teus filhos, tuas gerações futuras, eles vão aqui, vão saquear tudo, vão levar cativo, preso, e vão fazer eunuco. Já falei lá na vigília o que é eunuco, vou falar de novo, né? É castração. Teus filhos, tua geração será toda castrada,
e não mais gerarão. Claro, se você está castrado, você não vai gerar. Sim ou não? Sim, claro. E olha que maldição. Eles vão levar toda a tua riqueza, vão levar os teus filhos e vão castrar teus filhos. E não vão ter mais geração, vai acabar a tua linhagem. Agora, para acabar. Aí ele diz, eu vou falar, vai lá para Jeremias 15. Jeremias 15, enquanto eu concluo aqui da mente, depois a gente vai ler mais um pouquinho para acabar a desgraça. Vou recapitular você. Mas ele diz assim para Ezequias, não vai acontecer nos seus dias. Depois que tu morrer, na tua descendência que vai acontecer essas coisas. Ezequias, eu acho que estava até meio desviado, que ele diz assim, ele pensa, boa essa palavra. Como assim, Ezequias? Vão levar toda a riqueza dos teus descendentes e vão castrar teus descendentes. Tu não disse que boa essa palavra, porque ele pensava, pelo menos eu vou morrer em paz. Ele só pensava nele. Ele era uma pessoa, como a pastora falou de orgulhosa, né? Uma pessoa egoísta, só pensa em si. Mas aí eu vou recapitular para deixar você na cara do gol. Veja bem, comecei dizendo que há tempo para morrer. Chegou o tempo da morte de Ezequias. Como ele era um rei, Deus ainda foi, né, benévolo com ele. Disse, vai lá, avisa para ele que vai morrer, porque ele é um rei, então ele tem que deixar um descendente, tem que passar as heranças, isso aqui fica com o príncipe tal, não sei o quê, muito dinheiro, muita coisa. Ele foi chorar. Há tempo para nascer, há tempo para morrer. Há tempo da morte de Ezequias era aos 39 anos. É muito novo? Sim. Mas é Deus que sabe todas as coisas. Diga amém. E o tempo de Ezequias era 39. Não. Aí porque ele orou, Deus deu mais 15 anos. Diga 15 anos. Em 15 anos, prenda uma coisa, nasceu um rei, filho de Ezequias, por nome Manassés. Isso já está no 21, que eu não vou ler mais, tá? Só você vai confiar em mim, se você quiser, acompanhe você mesmo aí na sua Bíblia, ou então você vê em casa. Segundo Reis 21:1, diz que Ezequias morre, ainda no 20, e Manassés reina em seu lugar. E tinha Manassés, presta atenção para você me ajudar com a matemática, e tinha Manassés 12 anos quando começou a reinar. Se Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e Ezequias já tinha morrido e já tinha terminado os 15 anos, eu mesmo vou fazer a conta. Manassés nasceu depois do milagre, 3 anos depois do milagre. Vou fazer a conta para você, ó. Deu 15 anos a mais. Quando passou 3 anos depois do milagre, nasce Manassés. Quando Ezequias morre, Manassés tem quantos anos? 12. Então, Manassés não era para existir. Ah, pastor, Manassés é que foi o gerador do cativeiro. Aí você diz para mim, pastor, mas Deus não já tinha dito para Ezequias, através do profeta, que viria o povo da Babilônia? Sim. Deus diz uma coisa, mas como ele vai fazer, só ele que sabe como vai fazer. Não precisa ser, por exemplo, Judas. Tinha que ter um traidor na história de Jesus? Sim ou não? Tinha ou não? Tinha que ter. Mas tinha que ser Judas? Não. A Bíblia diz que Judas se fez traidor. Então Deus não coloca ninguém para ser isso ou aquilo. É a pessoa. Augusto de Nicodemos, né, diz assim que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus é tão soberano que você comete o pecado e você pode dizer, foi Deus que fez. Não, Deus. Foi Deus que escolheu Judas. Deus. Soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. A responsabilidade é de Judas.
responsabilidade é de Manassés, não é de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Agora vamos concluir. Jeremias capítulo 15, vamos ler de 1 a 4, pode ler tudo, aí depois a gente trabalha só no 4. Jeremias capítulo 15, versículo 1 a 4. Pode ler tudo, depois a gente reforça o 4. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se puseram diante de mim, meu coração não se inclina para este povo. Lança-os diante de mim e saiam. Quando te perguntarem para onde iremos, diz-lhes: assim diz o Senhor: o que é para a morte, o que é para a espada, e o que é para a fome, e o que é para o cativeiro, porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com espada para matar, com cães para arrastarem, e com as aves do céu e as feras do campo para os devorarem e destruírem. 4. Entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo, para que todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Escute aí. Isso aí é no cativeiro, quando eles foram deportados para a Babilônia. Aí Deus disse que ia punir com 4 grandes castigos, eu nem vou conseguir lembrar todo, mas é morte, fome, e cativeiro. Esqueci de um aí. E por causa de quem? Ele diz no 4, por causa de Manassés. Aí eu pergunto para você, me ajude a ministrar hoje. Se Ezequias tivesse morrido no tempo certo de Deus, quando Deus disse, arruma a tua casa que tu vai morrer, Manassés teria nascido? Logo, ele não teria nascido, talvez o cativeiro da Babilônia nem existisse. Então, deixe Deus agir na sua vida. Deixe Ele fazer a vontade dEle, que temos aprendido em Romanos 12, 2, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. E quando Deus diz não, é para morrer, morra, porque é a vontade de Deus. Pastor, mas é a vontade de Deus que eu morra? Um dia vai ser. De Manassés era. Não fique relutando não fique lutando contra Deus não. E aí por causa de Ezequias / Manassés, aconteceu essas maiores desgraças na vida de Judá. E aí o povo foi levado, e eu falei lá na vigília, o povo foi levado como eunuco nessa leva. Você sabe muito bem que foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram, eu disse que não estava escrito na Bíblia, mas era quase certo que eles eram eunucos. Por quê? Porque não aparece mulher nem filho de Daniel. Pode ver, não tem linhagem de Daniel, nem os outros. Então eles viraram eunuco na Babilônia, até porque foi o castigo que hoje a gente leu. Se você rever em casa, você vai ver que Isaías diz, na segunda vez que ele fala com Ezequias, o povo vai levar para a Babilônia, vai levar toda a tua riqueza, vai levar teus filhos, tuas gerações, e lá eles vão ser castrados. Então todas essas desgraças, que não são poucas, aconteceram porque um homem um dia não quis aceitar a vontade de Deus para a vida dele. Você está entendendo? Diga amém. Vá ficando em pé e vamos orar pela palavra. Senhor, nós te damos graças, porque a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. E ao tempo de Deus, todas as coisas são perfeitas
e formosa. É bem verdade também que o Senhor colocou no homem a eternidade, por isso que ninguém quer morrer. E até é compreensível quando Ezequias não quis morrer, porque talvez se chegar com um de nós, talvez nós não quiséssemos também morrer, porque o Senhor colocou a eternidade no nosso coração. Meu Deus, mas nos ajuda a cada dia viver a plena vontade de Deus, que é o centro das tuas bênçãos. Quantas lições maravilhosas foi ensinada hoje, nesta noite, meu Deus. Talvez uma das principais, com quem que eu estou compartilhando meus sonhos, meus projetos, a minha vida, a minha casa, os meus tesouros, as minhas intimidades. Meu Deus, nos ajuda, coloca em nós o dom do discernimento, para saber quem é aquele que é por nós, para saber quem é aquele que é contra nós, para saber quem é aquele que vai juntar, para saber quem é aquele que vai espalhar, porque Jesus disse, aquele que não ajunta, espalha. Meu Deus, eu oro para que o Senhor abençoe cada discípulo desta base 14, com discernimento espiritual, com crescimento espiritual, que o Senhor cada dia fale com cada um. Meu Deus, eu oro pela prosperidade de cada um, eu oro pela santidade de cada um, eu oro principalmente para que eles aprendam a ouvir a palavra de Deus. E a nossa oração da base 14 é que venha o teu reino e que o Senhor reine sobre nós e que venha a tua vontade, a tua perfeita vontade seja feita nas nossas vidas, na nossa família, assim como ela já é feita no céu. Nos abençoa e fica conosco nesta noite. Continua na nossa caminhada, nos dá força, aviva a tua obra. Muito obrigado pela tua palavra que não volta vazia, que cumpre o que te apraz, que hoje ela tem encontrado corações para receber essa palavra, e que no tempo de Deus essa palavra venha germinar e dar frutos. Eu quero profetizar que dará frutos em uns a 30, em outros a 60, e em muitos a 100 por um, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você concorda e crê, diga amém e aplauda o Senhor, aleluia. Vai ficando em pé se você não tiver. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. E não há problema que possa impedir a de Jesus.